Pai, nós queremos nesse momento descansar em teus braços, Pai. Oh, Paizinho, como é bom deitar no teu colo, como é bom sentir o teu cheiro, Pai, poder calçar as tuas sandálias, Pai, nos fazermos como crianças na tua presença. Oh, Pai, muito obrigada por esse dia, pela vida. Obrigada pelo alimento, obrigada pelas nossas necessidades sendo supridas a cada manhã, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és o amado da nossa alma, que nós confiamos hoje e sempre. Pai, que eu possa diminuir e o Senhor cresça a cada dia, Pai. Que não seja eu a ministrar a Tua palavra, mas o Teu Espírito Santo a nos ensinar, nos aconselhar, nos dirigir nesse momento, Pai. Dirige o louvor, dirige a minha boca, a palavra a ser falada. Que eu possa ter uma palavra de cura, de corações, Pai. E que possa chegar a corações sedentos, Pai, da Tua palavra. Transforma as vidas, Pai, através do Teu pão, que é a palavra viva e eficaz. Pai, traz uma palavra revelada dos céus e que essa palavra venha transformar as vidas, os corações, famílias, Pai. Porque nesse culto da família, eu creio que o Senhor já tem abençoado vidas e essas vidas vão gerar mais vidas para o reino de Deus. Nós te agradecemos. Seja bem-vindo, Paizinho. Seja bem-vindo, Jesus Cristo. Passeie entre nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fica conosco. Nos ajuda a ministrar conforme a vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém. Amados, que bom estar aqui com vocês, com o apóstolo aqui. Cada um de vocês, o rostinho, né? É tão bom ver vocês. É tanto amor que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós, não é assim? Ontem mesmo eu passeando na rua com a minha cachorrinha e a gente conversando com uma amiga e ela falou: Dani, quantas bênçãos o Senhor tem derramado nas nossas vidas. O fato da gente estar vivo é uma bênção, né? Nós estamos aqui vivos para a glória do Pai. E quando eu estudava sobre o nosso Pai que é Deus, Jesus nos apresentou um Deus que é Pai. Eu estava estudando sobre o Paizinho amado que nós temos, que é Deus. Que muitas vezes no Antigo Testamento tinham Ele como alguém juiz, duro, e que nós conhecemos um Paizinho que ama, que cuida das nossas necessidades, que supre. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor, mas Ele prova os nossos corações. E prova, você sabe muito bem, que para passar nela precisa estudar. E não é diferente na palavra de Deus. Para sermos aprovados na presença do Senhor, nós precisamos passar por provas. E somente quando a nossa fé é provada, as nossas atitudes, nós passamos ou somos reprovados. A Bíblia fala que o obreiro, digno é o obreiro do seu salário, e aquele obreiro que sabe manejar bem a palavra de Deus, esse é aprovado pelo Senhor. Que nós possamos ser aprovados pelo Pai, nas nossas atitudes, na nossa palavra, no nosso jeito de agir, porque todos os dias nós somos provados. E sabe, amados, ontem, como a gente vai falar sobre Pai, um Pai que livra, que abençoa, ontem eu saindo do trabalho, foi um livramento do Senhor que eu tive. Quando eu saía, um homem veio em direção até para talvez jogar uma pedra, né? E na hora que eu saí, esse homem saiu de dentro da secretaria. Então eu vi a mão de Deus naquele momento, guardando as nossas vidas e nos livrando. Esse é seu Pai. Ele te livra de coisas que você nem sabe. Ele cuida de coisas que você nem vê. E Ele está ao seu lado em todos os momentos da sua caminhada. Então, amados, quando eu estudava lá no livro de Hebreus, depois você vai abrir, eu estava estudando sobre os pais, os patriarcas, a família dos patriarcas. Pais que agiram conforme a palavra de Deus. E a Bíblia tem uma série de pais que foram exemplos para nós. Muitos erraram, e quem não erra, não é?
E você que não é pai nem mãe, guarda no seu coração, porque um dia que você for pai ou mãe espiritual, ou pai espiritual, você vai precisar dessa palavra, amém? Então, aprenda com aqueles que estão passando e erraram, para você não errar, amém? Embora a gente erre. Não tem uma receita, igual o bolo, né? Quando eu vou fazer um bolo, sigo a receita, geralmente dá certo. Às vezes não dá errado, né? Dá errado, o pó royal não funciona, não cresce o bolo. Mas não tem receita para pai e mãe, sabe? A gente precisa aprender com a experiência, todo dia, com os conselheiros, é errando mesmo, é caminhando mais uma milha com os filhos e aprendendo, que nós todos os dias estamos aprendendo algo novo. Nós nunca vamos saber tudo, né? A gente aprende. E a paternidade marca a vida das pessoas. Não é assim? Eu tive um pai que foi pai, paternidade mesmo, uma família eu fui criada num caráter do Senhor, criada na disciplina, criada não no Evangelho, mas na palavra de Deus, na Bíblia. E nós crescemos e minha mãe vê o fruto desse trabalho que ela teve, de ficar sem salário para pagar os nossos estudos. Hoje eu tenho um irmão que é advogado, uma irmã que é contadora, eu me formei em administração, todos nós fomos encaminhados. Mas, receita de pai e mãe, a gente só aprende às vezes com os nossos pais. E muitas vezes eles erram também, e nós também iremos errar. Então, Jesus nos ensina a ser pais melhores, fazendo o que Deus nos ensina em Mateus 7,11. Você pode abrir? Lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 11, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, bom é o Pai, né? Nós somos maus. Aqui está escrito, Jesus falou que a gente é mau. Por causa de Deus, quando nós cada dia nos aproximamos na intimidade com o Pai, nós nos tornamos bons. Mas bom é o Pai, porque tudo vem dele. O fruto do Espírito é do Espírito, não é nosso. Então, nós somos aperfeiçoados por essa palavra. Se nós lemos e praticamos essa palavra, nós somos aperfeiçoados por essa palavra. Então, nós vamos sendo gerados a cada dia em novos filhos. E o pai que educa é o pai que ensina e que exorta também. Às vezes nós não gostamos, né? Meu pai, quando ia conversar comigo, ele nunca me bateu, mas só de sentar, filhinha, eu quero conversar com você, eu já tremia a cabeça, porque eu sabia que era algo importante que ele ia falar. Mas ele precisou me bater? Não. Ele simplesmente sentava e conversava. Filhinha, você sabe que eu te amo? Eu falei, sim, pai. E aí vinha a conversa mansa. Você sabia que a palavra doce, ela desvia o furor? A branda desvia o furor? É assim que meu pai fazia. Mas a palavra dele cortava alma, espírito, medula. Porque chegava aqui dentro, eu falava, nossa, tem que mudar tudo. Mas ele não brigava. Ele simplesmente conversava. E isso eu aprendi, sabe, com meus filhos. Eu não sei brigar, não sei. Porque eu aprendi com os meus pais a ensinar. Eu nunca vi meus pais xingarem, mesmo não estarem no Evangelho, mas estavam numa igreja. Eu nunca vi eles falarem palavras que doíam nossos ouvidos. Eu sempre ouvia meu pai falar com a minha mãe, filhoca, vem cá. Vem cá. E todos os dias o papai chegava e beijava a minha mãe. Eu cresci vendo isso. E não tive um casamento como os meus pais. Mas foi culpa deles? Não. Eu que escolhi errado. Às vezes a gente faz escolhas erradas. Porque a gente acha que aquela pessoa vai ser aquela pessoa para o resto da vida. E casamento, amados, pode ser que para você, mas para mim é para a vida toda. Não foi o meu, mas eu casei com
com essa intenção para a vida toda. Porque assim está escrito: deixará o homem e a mulher e se unirá ao seu esposo, e serão só uma só carne. Assim o Senhor diz: quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez Adão dormir um sono profundo. E de Adão, quando ele dormia, Deus tirou uma parte da costela, não foi? E por quê? E hoje, eu quando estudando, eu falei: Senhor, por que o Senhor tirou um pedaço da costela? Por que isso não tirou de outro lugar? E aí eu fui estudar sobre por que a costela. E aí eu achei, e eu adorei, né? Quando eu fui estudar, eu aprendi que com o avanço da ciência, se descobriu que no nosso corpo tem um tipo de células tronco. São células jovens que se autorrenovam, geram células filhas, idênticas em forma e função próprias, e dão origem a todas as células do sangue. Eu pesquisei, sabe, mas não sou médica. E aí, pesquisas mostram que há possibilidade das células tronco regenerarem outras pertencentes, órgãos e tecidos no sistema sanguíneo. Então, as células tronco são encontradas dentro do tutano dos ossos, especialmente das costelas. Essa foi a estratégia de Deus para criar a mulher ao lado do homem, da costela. Ele tirou do lado, para que a mulher fosse auxiliadora, fosse aquela que estivesse ao lado dele. E quando eu li sobre células tronco, amados, quantas curas vêm, né? Pelas células tronco. A medicina a ciência tem, né, se multiplicado. Nós temos visto várias pesquisas muito rápidas se acontecendo, né? A aceleração da ciência. E está escrito na palavra que a ciência se multiplicaria. O final dos tempos seria assim. E a gente entende que o Senhor, Ele é perfeito. A inteligência vem dEle, a sabedoria vem dEle. O homem depois só quer provar que Deus fez tudo certo, mas Ele fez. E quando nós aprendemos sobre a paternidade, a gente aprende que ser pai não é somente dar um nome a uma criança, não somente registrar um filho, dar vacinas, alimentar. Na verdade, é participar da criação. Como Deus fez, Jesus fez, o Espírito Santo fez. Eles, os três, juntos, formaram o homem, criaram, participaram da criação do homem e da mulher. Ele participou. E ser pai e mãe é participar da criação do filho. Não é apenas colocar no mundo. Muitas vezes tem pais e mães que geram filhos, mas não criam. Geram filhos, mas não estiveram ali para criá-los, para vê-los crescer. É muito fácil pegar o filho pronto. Difícil é educá-lo dia a dia. E muito mais hoje na palavra de Deus, que os jovens não querem ouvir, e existe uma palavrinha que eles falam assim: já sei tudo isso. Deus sabe também. E os jovens falam isso para a gente: mãe, já sei tudo. Então me fala aqui. Como é que é isso? E não sabem. Então, assim, é difícil, amados, mas o Senhor nos dá graça, amém? Sabedoria a cada dia. E Deus participou dessa criação, gerando vida. E quando nós somos pais ou mães, nós realizamos e passamos a aderir a essa missão que Deus nos deu, da criação. Sentir a dor que Deus sente quando um filho desobedece. Sentir a dor quando o filho abandona o pai ou a mãe. Sentir a dor quando você ensina o caminho, mas o filho segue o caminho que ele quer. Como o filho pródigo. Dói no pai quantas vezes a gente ensinar e o filho ir por caminho que ele acha mais certo. Porque ele é mais inteligente, porque às vezes quando os pais envelhecem, nós já não temos mais tanta sabedoria. É assim que eu ouço. Mãe, você não sabe. Pois é, mas eu já tenho vivido 49 anos.
Será que a gente não sabe? A gente sabe, amados. A gente sabe o caminho quando está errado. Mas a gente permite, assim Deus também permite conosco. Ele permite que a gente erre o caminho, para que depois Ele volte, você volte, e Ele abrace de novo e te fale, eu sou filha, filho, eu sou teu papaizinho, eu sou teu pai. Eu posso cuidar de você e eu te recebo. Todos os momentos que você se for, eu sempre estarei aqui. Mas não se esqueça, eu jamais te deixarei só. Esse é o Deus, amados, que nós servimos. Um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus justo. Porque Ele permite que você vá. Permite que eu vá. Mas Ele volta. Com cordas de amor, o Senhor nos traz de volta. Amém? E ontem eu recebi um testemunho muito lindo, que eu não vou falar o nome nem nada, mas de uma transformação de uma vida, que nos assiste toda semana pela televisão online. A transformação de vida. Sabe, amados, às vezes você vai ser usado para uma vida que precisa ser transformada. E sabe, amados, eu estava estudando sobre o crescimento da igreja. E a gente se engana muito. Eu estou saindo um pouquinho, tá bom? Vou sendo guiada pelo Espírito. A gente se engana muito quando a gente vê uma igreja lotada. Nossa, essa igreja tá... Eu estou falando para você e eu estou falando para mim. Porque eu também já vivi isso. Às vezes a gente vai em igrejas que estão lotadas. Eu falei, nossa, essa igreja está arrebentando. Nossa, lá a unção está lá. Sabe, amados, mas não é quantidade, é qualidade. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Ele tinha uma liderança de 12. E um o traiu, o outro abandonou. No final, só um que ficou com ele, que foi João e sua mãe Maria. A cruz ali, todos os outros se foram. E quando Jesus ressuscita, eles não conhecem Jesus. Eles só conheceram Jesus ao partir do pão. Eu aprendo uma coisa, amados, que Deus não se importa com quantidade, porque a multidão seguia Jesus. Mas quantos foram curados? Quantos paralíticos foram curados? Quantos leprosos foram curados? Se você observar, foram aqueles que usaram a fé. Somente aqueles que creram contra a esperança, como Abraão. Creu contra a esperança. Esses receberam do Senhor a garantia, a cura, a libertação, porque creram. Então, amados, não olhe às vezes quantidade, porque às vezes a gente olha assim. E não falo para você que você está errado ou certo. Eu também já passei por isso. E eu pude comprovar que não é isso que nos aproxima do Senhor. É a sua intimidade com o Senhor. A sua busca. É essa busca que te enche da presença de Deus. Nós precisamos nos encher não só na igreja. Nós precisamos nos encher na nossa casa, no nosso quarto, aquele que você fala com o Senhor na sua intimidade. Na igreja, nós viemos somente adorar a Deus, mas enchei-vos é papel nosso. Enchei-vos do Espírito é papel nosso. Eu preciso estudar as Escrituras. Eu preciso me encher dessa palavra. Eu preciso ter um momento com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, senta aqui do meu ladinho. Eu preciso te ouvir. Eu estou errando o caminho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade. Não é uma placa de igreja, não é uma religião. Jesus Cristo é o caminho. Porque quando em Atos dos Apóstolos, eles começaram a seguir, a igreja se chamava O Caminho. Esse era o nome da igreja. O Caminho. Jesus. O Caminho. E nós, muitas vezes... A igreja de Cristo hoje tem seguido profetas, tem seguido quantos apóstolos, tem seguido pessoas, mas a Jesus são poucos. E seguir a Jesus, estar em Jesus, a vida não é fácil, amados. É preciso renunciar, existe cruz, como o apóstolo falou domingo. Existe cruz, eu preciso levar a minha cruz.
e seguir Jesus. Dói no caminho, a gente sangra no coração, a gente chora, a gente fica desempregado, a gente perde família, a gente sente dores, a gente chora por causa de filhos ingratos. Mas a gente não pode abandonar a Jesus, porque foi Ele que morreu por mim e por você. Ninguém mais. E quando eu digo, Senhor, eu não quero mais, eu crucifico novamente Jesus. Jesus, não foi suficiente a tua morte. O Senhor morreu, mas eu não quero mais. E quando a gente diz isso para Jesus, a gente crucifica novamente Ele. Não seguimos, não estamos mais aos pés dEle, não estamos mais prostrados aos seus pés. Ele sentiu dores, como você sente, mas nós não passamos nem um terço do que Ele passou. E como dizem os profetas, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E eu vou seguir rápido, porque eu já fui, né? E aqui Deus fala, mostra a paternidade para nós pelas atitudes, Ele cuida. Eu serei o pai de vocês, Ele diz, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Lá em 2 Coríntios 6:18. É uma paternidade comprovada. Ele diz lá em Isaías 43:25, na versão da Bíblia, a Mensagem: mas sim, sou aquele que resolve o problema dos pecados de vocês. É o que eu faço, não guardo a lista dos seus pecados. Deus não guarda o que nós fizemos. Ele simplesmente apaga, Ele resolve esse problema do pecado. Lá em Hebreus 12:8 diz: mas se estáis sem orientação, do qual todos se têm tornado participantes, então não sois mais filhos legítimos, mas bastardos. Deus, quando Ele escolhe um filho, Ele exorta. Porque se nós estamos sem correção e sem orientação, nós somos bastardos, não somos filhos. A palavra está escrita. E nós precisamos crer nessa palavra. Nosso Pai, Ele coloca em nós a eternidade. A eternidade dentro de nós. É Ele quem coloca. E sabe, amados, lá em Romanos 8:17 diz assim: nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Se passamos por provas, nós também, pelos sofrimentos, nós também teremos parte na glória com Jesus. Glória a Deus. E como ser um pai segundo a palavra de Deus? Vamos lá no livro de Hebreus. Hebreus 11, de 17 a 22. Hebreus 11, de 17 a 22, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão foi um pai cheio de fé. Ele foi um dos primeiros, ele é considerado o pai da fé, porque ele creu contra a esperança. Não tinha, Deus pediu para ele sacrificar, e ali prefigurava o quê? Jesus Cristo, Deus sacrificando o próprio filho. Abraão veio como pai da fé, porque ele provou a fé dele com atitude. Ele provou, ele sacrificou, ele preparou o altar, ele preparou tudo. Na hora dele, o cutelo matar o filho, Deus providencia o cordeiro, tipificando Jesus Cristo, que viria, né? O Antigo Testamento é antigo porque ele prefigura, é a sombra do que viria. Por isso nós temos hoje um Novo Testamento. São novas, não são leis, mas é graça, é amor de Deus sobre as nossas vidas. E pela fé Abraão foi provado. Nós precisamos ser pais cheios de fé e colocarmos nos nossos filhos essa fé.
E como nós, Dani, podemos ensinar os nossos filhos a nossa fé? Experimentando, amados. Experimentando. Não tem outra forma. Meus filhos já experimentaram várias vezes, onde Deus usou vidas de homens de Deus, mulheres de Deus, para me abençoar. E eu chegava em casa e falava com eles: olha, filho, olha o que Deus fez. E eles ficavam assim: mãe, eu falo, esse é o Deus que nós servimos. Porque eu incluo eles, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que olha o coração e que olha a sua fé. Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Embora muitas vezes nós achamos que está demorando, mas Ele não demora. Tudo vem no tempo certo dele. Então, Isaac, vamos lá no Isaac 18. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Então, Isaac foi um pai que abençoou os filhos. Lembra da história de Esaú e Jacó? Esaú primogênito. E aí Jacó se passa por Esaú. Mesmo assim, Jacó já não tinha mais visão. Ele abençoa Jacó, o filho mais novo, tendo tramado contra o seu irmão. E segundo a tradição, o filho mais velho tinha uma bênção especial. Porém, quem recebeu foi Jacó. Mas ele não deixou de abençoar os seus filhos. Como pais, nós precisamos aprender o poder da bênção. Antigamente, a minha avó, quando a gente chegava, benção avó, a gente tinha um costume, né, de pedir a bênção aos nossos avós. E muitas vezes nós não ensinamos aos nossos filhos. Eu vou ser sincera, eu não ensinei aos meus filhos. E isso é muito importante, mas eu sempre abençoo eles na hora de sair, na hora de chegar. Porque é muito importante nós, como pais e mães, abençoarmos nossos filhos. Jacó foi um pai que profetizou. Vamos lá, no 21. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Aqui fala que Jacó, ele era um homem que desejava servir a Deus. Quando já idoso, foi levado por José para o Egito e lá morreu. Ele abençoou cada um dos filhos de José, declarando uma palavra profética, e a todos os filhos dele. Porque ele recebeu uma palavra, cada filho recebeu uma palavra específica. E ele abençoou e profetizou sobre os filhos de José, a descendência, que eles se tornariam a tribo de Israel. A palavra de um pai tem poder espiritual sobre a vida dos seus filhos. Nós precisamos ser pais e mães que profetizamos. Muitas vezes a gente erra quando fala palavras. E aí eu confesso também, às vezes a gente erra, amados. A gente erra. E que bom que a gente tem uma igreja, tem conselheiros, tem apóstolos, tem vocês, cada um de vocês, que nos levantam. Muitas vezes a gente erra e somos nós, igreja, que ajudamos o nosso irmão a estar de pé. Quando ele erra, você ama o seu irmão quando você fala com o seu irmão: irmão, você está errado, vamos acertar? Isso é uma bênção, amados. Você está evitando o seu irmão de morrer espiritualmente. Falar a verdade em amor é amar. Não é isso que pai e mãe faz? A gente fala a palavra em amor, ensina a palavra. Se a pessoa quer ouvir, amém, é ela e Deus. Mas você falou, você tirou das suas costas aquele peso, né? E José foi um pai visionário. Pela fé, no versículo 22, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José era um homem de visão. Ele tinha uma visão além espiritual. Mas quanto mais idoso, ele teve a visão de que o seu povo seria uma grande nação. E declarou isso profeticamente. Esse pai tem uma visão de vida ampla. Sabe, amados, nós, filhos, muitas vezes a gente não tem a visão dos nossos pais espirituais, né? O apóstolo tem uma visão, uma bispa. Os nossos pais espirituais têm uma visão além. A ovelha,
Não sei se você sabe, a Paula estudou sobre isso, a ovelha, ela não enxerga direito. Por isso que o pastor precisa do cajado, para levar ela para o caminho certo, porque senão ela se desvia. Se somos ovelhas, precisamos obedecer. Se estamos sem correção, não somos ovelhas, somos lobos. E precisamos voltar para o caminho. Muitas vezes, amados, Deus prova na exortação se estamos sendo obedientes. Porque muitas vezes, quando somos exortados, nós queremos debater. E aí prova que nós estamos no caminho errado. Porque quando debatemos, existe algo no nosso coração que não está alinhado com a palavra de Deus. Isso eu estou falando pelo Espírito, amém? Alguma coisa não está alinhado. Se nós esbravejamos, se brigamos, nós precisamos ouvir. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Para isso que o Senhor nos deu 2 ouvidos, para ouvir mais. E eu tenho aprendido a ouvir mais e falar menos. E cada um de nós precisamos aprender, para que a gente erre menos. A gente erra muito. E é tão ruim quando a gente erra, não é? Dói demais, né? Errar o alvo. O pecado é errar o alvo. Ninguém pode condenar você. Jesus falou com aquela mulher prostituta, que ela foi pega em flagrante adultério. E todos vieram com pedras para apedrejá-la, porque na lei mandava que se apedrejasse quando fosse pego a mulher em flagrante adultério. Mas ninguém foi atrás do homem que estava com ela. Foi. Só a mulher, né? E Jesus, na mesma hora, chega e fala assim: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Todos largaram as pedras. Jesus falou: mulher, onde estão seus acusadores? Se foram, né? Quem somos nós, amados, para apontar o dedo na mão de alguém e dizer: você é um pecador? Quando fazemos isso, estamos nos colocando no papel de juízes. E o único juiz que eu conheço é Deus. Nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, julgar menos as pessoas e amar mais. Porque o amor cobre multidão de pecados. Quando nós amamos, nós nos aproximamos de pessoas, nós não afastamos pessoas. E eu recebi ontem uma palavra sobre isso. Daniele, sua vida serviu para me tirar da onde eu estava, por causa do seu amor. E eu não vou contar a história, amados, por respeito a essa pessoa. Mas eu chorei muito ontem, de alegria do Senhor honrar a minha vida, depois de 20 anos. De algo... de eu ver transformação de uma vida. Isso, amados, não tem preço. Se eu pregar para uma pessoa e essa pessoa for salva, amados, eu já ganhei a minha missão nessa terra. Porque uma pessoa que a gente ganha para Jesus é uma pedrinha na coroa que a gente ganha. Não tem maior preço, amados, do que salvação de uma alma. Não tem. É o maior presente, a salvação de alguém que foi salvo pela graça do Senhor, com o testemunho da sua vida, porque você amou, simplesmente. Você não julgou, você não lançou pedras, você simplesmente amou. E isso, seus filhos veem, meus filhos veem. Eles aprendem mais por aquilo que eu faço do que aquilo que eu falo. Porque aquilo que eu falo, antigamente a palavra tinha muito poder, né? A palavra, as pessoas falavam, eu dou minha palavra. Não precisava nem assinar contrato. Meu avô falava isso, que antigamente não precisava se assinar nada. O homem, quando dava uma palavra, ele ia com essa palavra até o fim. Mas hoje não é mais assim. Os homens, mulheres, né? Não vou colocar só os homens. Já não se pode mais confiar em todos. Porque a palavra era ouro. E hoje a gente não se vê. As pessoas fazem um voto com Deus de seguirem Ele até o fim, independente de circunstâncias. E basta uma palavra, essas pessoas desistem de tudo.
todos nós, sabe, amados? Precisamos olhar para Jesus. Ele é o único que nos deu o exemplo, Paulo, quantos homens de Deus. E o melhor modelo de pai é segundo a palavra de Deus. Sabe, amados, a palavra de Deus nos mostra exemplos de pais que foram cheios de fé, como Abraão. Pais que abençoaram, como Isaac. Pais que profetizaram, como Jacó. E pais visionários, como José. Que nós possamos ser pais e mães para essa geração corrompida, que muda a história de pessoas pelo amor, pelo testemunho de vida. Porque a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são os que amam, são os que acolhem, são aqueles que não olham os pecados, mas recebem a todos com amor, com graça e com um abraço. Nós estamos podendo pouco abraçar, mas se tem um irmão que precisa, abrace. Eu tenho certeza que você não vai pegar Covid por causa de amor. Quantos livramentos Deus nos dá todos os dias, porque você ama o seu próximo. Amém? E eu finalizo aqui. E eu quero orar por todos nós, para que nós possamos fluir nesse amor de Deus, pais e mães, segundo o coração do Pai. Amém? Vou orar com vocês. Feche os olhos, por favor. Você que está na sua casa também, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, sabe, Paizinho, nós queremos ser um exemplo nessa terra de pais, mães, filhos, conforme a palavra do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a continuarmos nessa caminhada, sem olhar para trás. Nos ajuda, Pai, a lançar mão do arado e não olhar para trás. Nos ajuda a continuar nessa estrada, no caminho que é Jesus. Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E só temos vida quando vivemos nesse caminho, na verdade, na palavra de Deus. Jesus é a própria palavra. Pai, nos ajuda a viver como Jesus, Pai. Senhor, nós queremos ser o cheiro suave de Jesus. Queremos trazer vida, as vidas que estão perdidas, Pai. Aqueles que perderam a esperança. Aqueles que têm desejado, Senhor, ardentemente te conhecer, Pai. Pai, nos ajuda a sermos melhores a cada manhã. Nós precisamos, Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Paizinho. Que venha uma unção de amor sobrenatural sobre cada vida. Uma unção que vem do alto do Senhor, o amor ágape, Pai. Seja derramado nos nossos corações de uma forma, Senhor, extraordinária. Pai, exagerada, Pai, ao ponto, Pai, de ganharmos vidas apenas pela nossa sombra, Pai, porque pela sombra de Paulo, milagres extraordinários eram feitos. Paizinho, que possamos viver essa palavra, Pai, não somente sermos ouvintes, mas praticantes dessa palavra, no nome de Jesus. Amém.